Com certeza, sim. E essa história do Lourenço de Afféria, se ela for contada pela metade, ela parece uma história positiva, né? Caramba! Claro. Então eles reagiram de maneira, né, a defender exatamente o colunista. Mas o que a gente percebeu na nossa investigação, Sinara, é o justo oposto. A Folha, ela monitorava seus jornalistas de esquerda, ela contratou policiais com essa função. Os policiais, muito se fala da Folha da Tarde, né? Que a Folha da Tarde contava com vários policiais ali dentro, etc. E é verdade, a Folha da Tarde tinha um acúmulo bastante expressivo de figuras que eram da polícia e que eram do DOPS e do DOI, etc. Né? Mas o que a gente consegue mapear na nossa investigação é que a presença desses policiais não se limitava exclusivamente à Folha da Tarde. Eles estavam distribuídos por todas as redações, estavam distribuídos também por vários setores da empresa, setores técnicos, operacionais, de segurança, né? Então, essa posição estratégica desses policiais tinha como função primordial monitorar os jornalistas de esquerda. E muitos desses jornalistas de esquerda foram presos certamente a partir desse processo de vigilância interna dentro do jornal, né? Eu posso citar alguns nomes aqui, no livro, evidentemente, a gente detalha essas histórias, né? Tem alguns casos bastante emblemáticos, como o caso da jornalista Rose Nogueira. No caso da Rose, tem até uma particularidade bastante simbólica, porque Rose, quando foi presa, ela estava em licença maternidade. Seu filho tinha poucos dias de vida, né? E ela foi presa, foi, enfim, torturada. Essa história da Rose, ela é bastante conhecida porque Rose sempre fez questão de contar, né? E depois, anos depois, quando Rose foi fazer o processo de aposentadoria, ela pediu a ficha funcional dela, da Folha, e percebe que há uma nota, há uma anotação na sua ficha funcional escrita abandono de emprego. Como é que ela pode ter abandonado o emprego se ela estava, em licença maternidade e 2, presa? Né? E aí ela percebe também que a ficha adultera a data de nascimento do filho dela, justamente para caracterizar abandono de emprego. E aí a gente poderia aqui supor, né, que de repente a Folha talvez não soubesse que Rose estivesse presa, embora soubesse tecnicamente e formalmente que ela estava em licença maternidade. Mas não tem como sustentar isso, porque efetivamente a Folha noticiou a prisão de Rose Nogueira, assim como fez noticiando a prisão de outros jornalistas da casa, a exemplo de Sérgio Gomes, a exemplo de Paula Galé, a exemplo de José Maria dos Santos. Todas essas pessoas eram jornalistas da casa, foram presas pelo DOPS ou pelo DOI-CODE, e a Folha estampou nas suas páginas como terroristas. Nesses casos, informando, inclusive, nome, sobrenome, nome do pai, nome da mãe, CPF e endereço dessas pessoas, dando a ficha completa para que todas as pessoas de São Paulo, leitoras de jornal, soubessem exatamente de quem se tratava. Então, a Folha alegar que essas pessoas não estavam num processo de perseguição interna é bastante curioso, para dizer o mínimo, né? E esses policiais, Sinara, então, eles tinham esse objetivo, mas a nossa pesquisa, eu queria destacar aqui, encontra evidências, inclusive fichas funcionais da Folha, com data, fotografia, documentos, etc., da contratação de 2 grandes policiais, 2 grandes delegados do DOPS de São Paulo, ligados diretamente à estrutura do Fleury. A Folha contrata esses 2 delegados, né, Roberto Quais e Eduardo Quais, para trabalhar dentro da empresa, dá a eles uma estrutura de gestão, eles têm sala, têm gabinete, têm telefone, né? Eles passam a ter um espaço próprio dentro da empresa, né? A gente entrevistou, inclusive, o Boris Casoy, que você mencionou aqui há pouco, né? Ele é reconhecidamente uma figura de direita e ele atesta, assim, sem constrangimento, falando, sim, eu falava com Quais, eu ligava para ele estava lá dentro no nosso cotidiano, né? E esse delegado, um desses Quais, eram 2 irmãos, eles trabalhavam lá dentro, faziam todo esse processo, né? Um deles, inclusive, foi condenado agora contemporaneamente por tortura, etc., né? E um deles, inclusive, veio a ser o interrogador de uma jornalista da casa, da Vilma Amaro, né? Ele era, então, colega de trabalho, entre muitas aspas, e também o seu algoz, e também o seu interrogador. Então, a gente está falando de um ambiente de muita proximidade com o governo militar e uma espécie de promiscuidade dessas relações, sabe? Esses mesmos delegados, Sinara, faziam processos de extorsão de militantes ali dentro.
A gente, inclusive, traz no livro a história do Paulo Frateschi, que era um militante também da ALN, que estava sendo torturado lá no DOPS, e o pai dele é chamado para ser, enfim, para pagar para deixar que o filho deixasse de ser torturado, né? E ele vende um apartamento, a gente está falando de muito dinheiro, ele vende um apartamento e paga para o filho deixar de ser torturado, e a entrega desse dinheiro, todo esse processo é feito aonde? Dentro do saguão da Folha de São Paulo. Então, a gente está falando de relações muito complexas, de evidências muito profundas, de um colaboracionismo sem igual na história do Brasil. Essa semana a Maria Fro entrevistou umas pessoas que foram sobreviventes, o Atom Fon, que foi sobrevivente da ditadura, e ele contou, inclusive, que tinha uma história de um pugilista que foi contratado para esmurrar pessoas lá dentro. Você soube dessa história? Na nossa entrevista, ele falou isso para a gente também, né? Seria, se não me falha a memória, o nome desse pugilista era o Cigano. Não lembro o primeiro nome dele agora, mas ele tinha esse apelido Cigano. A gente não conseguiu encontrar evidências e materialidades disso, né? É até legal você perguntar isso, porque a gente só sustenta na nossa investigação aquilo que a gente consegue checar e cruzar, né? Não estou dizendo que não aconteceu, que não é verdadeiro, mas a gente apresenta esse material com muito cuidado, porque desde o primeiro dia a gente estava orientado a subsidiar o trabalho do Ministério Público Federal. Então, a gente só sustenta no livro aquilo que a gente, de fato, consegue checar, consegue cruzar, consegue verificar, para a gente não incorrer nenhum tipo de acusação que não seja absolutamente sustentada. Então, é isso, mas a história era basicamente essa. O que ele conta para a gente é que essa figura, esse cigano, esse pugilista, ele cumpria um papel, ele era uma figura da luta livre, se não me falha a memória, mas ele cumpria um papel de ameaçar pessoas dentro da própria estrutura da empresa. Você sabe, você falando assim sobre essa história dos jornalistas de esquerda vigiados, eu acho que isso nunca acabou na Folha, sabia? Porque na época que eu estava na Folha, nunca foi bem visto na Folha, nos anos que eu trabalhei lá, que um jornalista fosse de esquerda. Nunca foi bem visto. Tanto que alguns colegas nossos foram demitidos acusados de ser petistas. Eu nunca vi um ser acusado de ser tucano, tá? Ser demitido por acusação de ser tucano. Mas vários colegas nossos foram acusados de ser petistas. Outra coisa que a Folha sempre teve foi problema com legislação trabalhista, né, Flora? É uma coisa assim que na minha época eu estava lá, todo mundo sabia que quando chegava o delegado regional do trabalho, eles mandavam esconder as pessoas que estavam fora com algum problema, não estavam com carteira assinada e tal, não sei o que. A Folha foi o jornal que encabeçou a campanha pelo fim do diploma de jornalista no Brasil, né? Foi a Folha que entrou e conseguiu isso, né? Então, eu acho que essa coisa dentro da redação da Folha de o jornalista ser, entre aspas, neutro, sempre continua até hoje. Eu acho que nunca acabou. Mas é interessante o que você falou, né? É engraçado como a esquerda, né? Como os militantes de esquerda, os jornalistas de esquerda, eles são sempre colocados sob um lugar de suspeição, né? Como se eles fossem jornalistas menores ou suspeitos, justamente por serem de esquerda. Desonestos. Né? Porque uma coisa é você ter sua postura política e você fazer o seu jornalismo honesto, né? Você não vai mudar as coisas, os fatos, porque você é de esquerda. Não. Você vai entrevistar. Eu já entrevistei a mulher do Suplicy. Teve na época da Marta era prefeita, eu trabalhava na Veja, que é uma revista super desonesta, porém, me mandaram entrevistar a Mônica Dallari e eu entrevistei como eu entrevistaria qualquer pessoa. E o que ela falou sobre a Marta, sobre o Suplicy, eu não poderia impedir, certo? Mas eu sempre fui uma jornalista de esquerda. Então, assim, é possível você ser de esquerda ou de direita no jornalismo e fazer um trabalho honesto, você ir em relação aos fatos. A sua opinião pessoal não importa, tá? A sua opinião pessoal não importa. Para a Folha, não. Se a pessoa era de esquerda, já não faz o jornalismo honesto, né? Jornalista de esquerda é muito mal visto, né? Isso é interessante, né? Porque, ao mesmo tempo,
A gente tem que pensar em muitas coisas, né, Sinara? Eu fiquei pensando nisso outro dia, conversando com um companheiro que é professor da história, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, também em acreditar nos depoimentos das pessoas da esquerda, né? Essas histórias que a gente conta no livro, muitas delas já tinham sido gritadas pelos sobreviventes, né? Gritadas. A gente vai, sistematiza, encontra documentos, consegue testemunhos um pouco difíceis de conseguir, como é o caso dos agentes do DOI-CODE e do DOPS, mas alguns deles eram testemunhos públicos. E ainda assim a gente fica com esse medo, será que foi isso mesmo? Será que, de fato, eles foram torturados? Será que, de fato, a Folha... Né? Então, a gente precisa se pensar enquanto campo da esquerda, e eu me posiciono na esquerda, então é a partir do meu lugar que eu estou falando agora menos de pesquisador e mais enquanto cidadã, enquanto pessoa, né? Por que a gente tem essa dificuldade tão grande em acreditar nisso, né? Em acreditar na veracidade desses depoimentos? E eu espero, aí agora volta a pesquisadora, e eu espero que agora, né, com tanto de documento que a gente tem, com tanto de testemunhos dos dois lados, tanto do campo da esquerda quanto do campo das pessoas que estavam lá do lado da repressão, a gente consiga implicar essa empresa que colaborou demais com a repressão, né? E não dá para comparar com nenhuma outra empresa do Brasil. Porque, é engraçado, eu estava conversando hoje também com outro amigo e ele fala assim, o que faltou para a Folha ser condenada, para a Folha ser responsabilizada, né? Assim, é só quando o Otávio Frias encontrarem um documento dele dizendo eu colaboro com a ditadura, né? O que precisa, o que resta, né? Se todo mundo fala, se testemunhas falam, se vítimas falam, se agente da repressão fala, é um conluio de todas essas pessoas que nem são próximas, né? Então, a gente está falando de uma coisa que é incontestável. Então, hoje, eu peço muito apoio da sua audiência e das pessoas que estão te assistindo aqui, Sinara, que divulguem essa história, porque, efetivamente, a Folha está sendo... Leiam o livro, gente, por favor. Porque, assim, eu estou sendo sexta-feira à noite, eu estou sendo responsável por passar, assim, pinceladas para vocês, mas o livro é muito mais saboroso e interessante do que eu estou passando aqui. Nossa, é muito bom, muito bom. Olha só, a moça política está falando aqui. Eu vou ler uns comentários para você, Flora. Moça política, Boris Casoy escreve assim: eu acho que eu via ele na TV, jornalista do SBT, o bem crescendo. A mesma pessoa? É a mesma pessoa. É, inclusive, a mesma pessoa que fez chacota dos garis, mostrando exatamente como era ele por dentro, tá? Porque as pessoas se traem, né? Arlene Souza fala: ouvi vários podcasts sobre a ditadura e da CBN não fala nada disso sobre o apoio da imprensa com a repressão. Isso é óbvio, né? Eles escamoteiam. A Globo faz aniversário junto com o golpe de 64. O que é que vocês acham? A Globo foi criada em 64, junto com o golpe, né? Quer dizer, não tem nem como eles dizerem que não nasceram com o golpe. Haroldo Lattes, essa entrevista é para ser sempre revista, informações primorosas. José Nascimento, eu me lembro que no banco da sala de aula sempre tinha um tímido agente da repressão, sempre pronto a ouvir estudantes revoltosos com o sistema político da época. Era um inferno. Eli Barbosa, como essa imprensa ainda pauta as notícias no país? Eri Amorim, Jesus do céu, que macabro, eu teria vergonha de um passado assim. Ludmila Rodrigues, sim, essa entrevista é histórica, precisa ser muito divulgada. Ademar Aleixo, a história da Folha está engajada no período ditatorial. Se pegarmos um exemplar da Folha da atualidade, vai verter sangue dos perseguidos da época. Marizane Formigueri, excelente entrevista, parabéns. Haroldo Lacha, Flora, parabéns pelo teu excelente trabalho de pesquisa jornalística para escrever esse precioso livro. Vera Biridinha, a Folha, como todo fascista, deixa as evidências explícitas. Fábio Potter mandou um superchat. Que história maravilhosa. Eu vivi essa época. É impressionante como não sabíamos de nada. E a Flora, muito mais nova, desvenda tudo. Amei. A Flora e o grupo, né? Isso é muito importante. Posso citar, Sinara, o nome de pode, sim. Questão, assim, porque eu devia ter citado no início, inclusive. Mas na empolgação entramos aqui direto na conversa. Essa equipe, esse trabalho só foi possível porque nós éramos pessoas todas de um time muito comprometido. Eu queria citar o nome deles, né? Ela é coordenada pela professora Ana Paula Goulart, da Escola de Comunicação da UFRJ. Temos também nosso colega muito querido, que é um especialista em Folha de São Paulo e Globo, que é o professor André Bonsanto Dias, da Universidade Estadual de Maringá. Recomendo fortemente que vocês busquem os livros do André Bonsanto sobre esse tema, sobre imprensa e ditadura. Professora Joelle Ruchot,
da Fundação Casa de Rui Barbosa, aqui do Rio de Janeiro, uma especialista, inclusive, em Samuel Weiner, Lucas Pedretti, que é o nosso grande nome aqui da área da ditadura, uma figura que entende muito sobre justiça de transição, que é um grande historiador, sociólogo, incrível também. E a gente tem Amanda Romanelli, que é a nossa pesquisadora, que trabalhou muito no acervo da Folha de São Paulo, lá em São Paulo, no arquivo da Folha, e a gente teve o luxuoso apoio jurídico de Fernando Honorato como nosso consultor durante todo esse processo. Muito bom. O Disseu Hermes fala, Flora tão jovem com um intelecto espetacular. Gavião Octar fala, eu trabalhei na Folha na década de 70, não pagaram, nem registro fizeram. Ave Maria, que horror. Ludmila Rodrigues e o Jânio de Freitas era uma exceção? Sim, era uma exceção, viu, gente? Tinha gente boa também na Folha, tá? Isso pode também você comparar os empregados com os donos, tá? Os empregados é diferente. Cláudio Abramo, Jânio de Freitas, vários, tá, gente? Frei Beto, a gente tinha muitos jornalistas muito bons e de esquerda, comprometidos, ou não necessariamente de esquerdas, mas não necessariamente apoiadores da ditadura, tá? Isso é importante. O Neoclis que fala, obrigada, professora Flora, pela aula esclarecedora de uma das mídias reacionárias. Também fui ludibriado como cenário e esses últimos tempos constatei o mal que faz ao povo, não consulto mais. Não, tem bons jornalistas na mídia comercial, né? Mas a gente não pode se iludir sobre a posição política de jornais que se vendem como imparciais. Não existe isso, tá, gente? Isso é mentira. Isso é uma grande mentira. Ah, somos plurais. Mentira, mentira. O jornal que fala que é plural, porque tem um colunista de direita e outro de esquerda, é para enganar o povo que nós não temos uma imprensa plural. Porque a imprensa é que tem que ser plural e não o jornal. Né? Se a gente tem que ter jornal de esquerda, jornal de direita, jornal de centro, como vários países têm, e perceba que nós não temos. Todos os nossos jornais são de direita ou extrema-direita. Flora, uma última pergunta para você. Qual foi a história que mais te deixou de cabelo em pé que você descobriu aí nesse processo da Folha? Olha, eu acho que... Eu diria que o todo da história, né? Porque a gente sabia, muitas dessas coisas que eu estou falando para vocês estavam ali apontadas em maior ou menor grau nos depoimentos e testemunhos na Comissão Nacional da Verdade, na Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva e na Comissão da Verdade dos Jornalistas de São Paulo. Algumas coisas tinham sido ditas, né? Mas o que me deixou mais feliz no sentido de contribuição com a historiografia, de contribuição com essa luta, foi justa e evidentemente, né, isso me deu esse susto positivo, foi ter o depoimento do agente do DOI-CODE, da inteligência do DOI-CODE, atestando tudo aquilo que as testemunhas e as vítimas falavam a respeito da colaboração material com empréstimo de carros de distribuição de jornal à ditadura, né? E quando essa entrevista foi uma entrevista muito difícil da gente fazer, ela demorou para ser realizada, porque foi um processo de confiança, aquele processo todo de jornalismo que a gente sabe como é que é feito, né? Enfim, as pessoas ficam muito assustadas quando a gente fala nesse tema, incluindo aqueles que atuaram na repressão. Mas depois que ele dá essa entrevista, ele resolve dar essa entrevista, ele entra em detalhes sobre como é que funcionava o esquema da engrenagem, da chave, onde deixava, como é que ligava, como é que chamava. É uma operação complexa, né? Então, ali, para mim, aquilo foi o momento mais feliz nesse sentido, não tanto porque eu me identifico pessoalmente com essa fonte, com esse sujeito, mas porque eu sabia que com aquele depoimento a nossa investigação ia saltar para um patamar bastante positivo, né, por parte da interpretação pública. Então, acho que isso foi para a gente um divisor de águas, né, assim como a descoberta dos irmãos Quais, dos delegados atuando lá dentro, assim como o esquema de extorsão envolvendo Paulo Frateschi. Então, são muitas coisas que a gente consegue comprovar na nossa investigação, e eu espero de verdade, Sinara, que a gente possa contar com a sua audiência para botar... Tem mais uma coisinha, peraí, tem mais uma coisa, a gente vai chamar de novo para o seu livro, mas eu tenho mais uma coisinha que eu não posso deixar de falar, gente, que é o fato da máscara ter caído em 2009 com o editorial da Dita Branda, né? O jornal que se gabava de ser o jornal das diretas e tal, em 2009 mostra quem é, né? E faz um editorial chamando a ditadura militar de Dita Branda. Tá? Essa história de Dita Branda pavimentou o caminho para a volta da extrema-direita no Brasil.
né? Pavimentou o caminho, é inegável que pavimentou o caminho, porque ninguém tinha saudade da ditadura no Brasil, gente. Ninguém falava da ditadura, ninguém defendia a ditadura. E a partir do momento que um jornal como a Folha chama a ditadura brasileira de dita branda, ela deu aval para esse discurso. Você não acha, Flora? Exato. Eles criam um neologismo. A Folha ela é muito perspicaz, né? Ela consegue criar esses imaginários, assim como ela criou o imaginário de que ela é um jornal a serviço da democracia. Ela achou que seria capaz de criar uma palavra que daria conta de silenciar todo o seu passado colaboracionismo e toda a interpretação do povo brasileiro sobre o que significaram aqueles 21 anos de repressão, né? De supressão democrática. Então, cínico, né? É cínico. Esse editorial ele é muito flagrante, né? Porque o que eles vão sustentar nessa ideia é que no Brasil não houve uma ditadura porque matou-se pouco. E eu queria perguntar, se eu tivesse a oportunidade de perguntar para a Folha, a partir de quando que a Folha acha que seria, né, uma sustentação de uma ditadura, né? E muitos desses poucos que a Folha sustenta, que a Folha diz, aqui eu estou citando uma das nossas entrevistadas, que é a Suzana Lisboa, né? A Folha diz que foram poucos, né? Mas talvez muitos desses poucos foram mortos, foram torturados a partir do empréstimo de carros da Folha de São Paulo ao DOI-CODE de São Paulo. Né? Então, a gente está falando aqui de uma dita branda na interpretação da Folha, justamente porque essa mesma Folha deu apoio a uma ditadura que, de fato, para ela nunca existiu, pelo menos na forma como ela narra a sua própria trajetória. Então, é sobre esse processo. Ó, Lívia Martins está falando aqui, ó, foi minha colega na Folha. A Folha proíbe os jornalistas que trabalham lá de se posicionarem politicamente nas redes sociais dele. Muita gente foi demitida por falar politicamente. Então, assim, se for de esquerda, né, Lili? Porque a gente sabe que nós nunca vimos tucanos serem demitidos na Folha. Agora, gente acusada de ser petista, vários, tá? Flora, todo mundo que vem aqui, você já sabe, todos e todas que vêm aqui trazem para vocês uma dica cultural. E a Flora trouxe essa dica preciosa, está no YouTube, tá? Que é o documentário Cidadão Boylessen, que é um documentário magnífico sobre a participação desse sujeito sádico, né? Porque ele era um sádico, que criou que inventou uma maquinola de tortura, tá? Por que você está indicando esse filme para o pessoal aqui, Flora? Gente, eu indico esse filme, eu já vi esse filme, sei lá, umas 7, 8 vezes, e toda vez que eu vejo com a mesma indignação. Primeiro que ele é dirigido por uma das pessoas que eu mais admiro na parte de cinema documental, que é o Chaim Litevisk, né? O Chaim tem uma trajetória que fez também um outro documentário maravilhoso, junto com Cleison Vidal, chamado Morcego Negro, sobre a biografia, a história de PC Farias. Recomendo muito que o pessoal assista também. Mas Cidadão Boylessen, para mim, é um documentário único, né, na cinematografia brasileira, justamente porque implica de uma maneira inequívoca e em contexto o empresariado brasileiro na sustentação da ditadura. Ele pega essa trajetória desse sujeito, que era o Henning Albert Boylessen, que era um dinamarquês naturalizado no Brasil, né, que ele era o dirigente do grupo Ultragás, essa empresa que existe até hoje, né, que trabalha com a distribuição de gás, e mostra como o papel desse sujeito articulado com o alto empresariado brasileiro organizou toda a sustentação do golpe e a dinâmica cotidiana da ditadura. E foi também um sujeito que gostava particularmente de torturar, né? E era, cara, a curiosidade que eu vou deixar aqui no ar para vocês, era inclusive uma pessoa que frequentava a Folha de São Paulo e era amigo pessoal de Otávio Frias de Oliveira. Não estou querendo induzir a interpretação da sua audiência dizendo que Otávio Frias de Oliveira era, por isso, uma figura similar ao Boylessen, mas que tinha uma amizade, tinha, né? E o Boylessen, ele era o responsável por fazer a arrecadação entre o empresariado brasileiro, né, para dar sustentação à ditadura, arrecadação financeira. Então, é um sujeito chave na história brasileira que precisa ser conhecido, né, e que muitas pessoas desconhecem essa história. Então, é um documentário, assim, absolutamente importante para quem se interessa pelo tema da democracia, da ditadura, do empresariado, enfim, para quem se interessa em tentar construir um país diferente desse que a gente hoje está tentando dar conta, né? Então, eu agradeço muito aí pela oportunidade de fazer essa indicação de Cidadão Boylessen, tá no YouTube, vejam.
E ele inclusive, inventou, né, uma máquina chamada pianola boiler, assim, que coisa nojenta, né? Ave Maria, para torturar as pessoas, para torturar pessoas. É muito bom o documentário, muito bom. Flora, foi um prazerzão conversar com você, viu, querida? Volte sempre. Gui, coloca o livro de novo na tela para as pessoas. O livro que eles estão lançando, ó, A Serviço da Repressão, Grupo Folha e Violações de Direitos na Ditadura, recomendo fortemente. Muito obrigada, Sinara, muito obrigada a toda a sua audiência, espero muito poder contar com vocês, acompanhe o desfecho dessa história, a Folha hoje está implicada na justiça a partir dessa investigação, então, por favor, divulguem, que quanto mais pessoas souberem dessa história, a gente vai conseguir botar pressão para que esse inquérito não morra em brancas nuvens. Conto muito com vocês, nossa equipe também. Obrigadão, Sinara. Obrigadão, hein? Um beijo, querida.